Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. 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 Oh, amém, amados. Somos abençoados em Cristo Jesus. Está aberto, se ama, Deus abençoe em nome de Jesus. Ele, glória a Deus. Amém, amados. Como é maravilhoso a gente poder estar, né? Nos cumprimentando, né? Mas isso vai passar. Logo a gente vai poder se abraçar, né, meu amado? Glória a Deus, poder nos abraçar. Amém? Aproveitando nessa mesma união, né? A palavra do Senhor ela diz no Salmo, aleluias, 30, versículo 5. Diz assim, ó: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor, esta vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Noite significa o que? Trevas. Dias significa luz, presença de Deus. Amém? E a palavra do Senhor ela diz também em João 16:33, aleluias: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, né? E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meu amado? Temos aflições nesse mundo, devido a essas pandemias, devido a essas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas o Senhor é a paz, o Senhor é a luz. Ele diz que Ele venceu a enfermidade, Ele venceu tudo e vai passar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito aquele que vem hosana nas alturas. Aleluias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Presença do Senhor. Teu amor não falha. Aleluias. Vamos ser nossas palmas. Oh Senhor, mais uma vez a ti, Senhor, todo louvor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Mas tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo mar, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é sim, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Ele não falha e nunca falhará. Mas tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
Aleluia, 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 aleluia. Olhe para o seu irmão e fale: todas as coisas cooperem para o meu bem. Meu amado, tudo está ligado, meu querido, aleluia. A palavra do Senhor sobre o teu coração. Se você for obediente, né? Se você for obediente, a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam em favor da tua vida, meu amado. Amém? Feche os seus olhos, meu amado. Senhor, toda a glória, Senhor, toda a honra sejam dadas ao teu nome, Jesus. Senhor, nós nos prostramos em retidão aos teus pés, Pai, porque nós te amamos, Pai. Aleluias, 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 aleluias. Glória, 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 glória. Aleluias, aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Bendito é aquele que vem, Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo, Senhor, e tudo está em ti. Por ti, Senhor, por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre vai, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Tu és o meu refúgio. Aleluia, Pai. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo, Senhor, tudo está em ti. Por ti, Senhor, por ti vou caminhar, com essa direção, com essa direção, o som a me guiar. Pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado para mim, preparado para você, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
tens as palavras de vida eterna, Senhor. A quem eu me enviarei? A quem eu me enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Todo louvor, Senhor. Somente Tu és Deus. Tu está no controle. Tu és a direção das nossas vidas, Senhor. Podemos descansar, Senhor, porque aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, diz o Senhor, descansarás sim. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Santo, 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 santo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Ele é o nosso refúgio. Aleluias, 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 aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluias. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Toda honra e glória pertence a ti, Pai. Glória a Deus. Amém? Pode sentar um pouquinho, amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queríamos saber, para a irmã da cozinha ter um controle lá na preparação do alimento, os irmãos que irão ficar conosco para o almoço, depois do batismo. Que os irmãos pudessem levantar a mão. Amém? Obrigado, irmãos. Louvor. Vocês não são mole não, hein? Jesus amado, os bichinhos comem. Amém, amados? Nós estamos com um estudo bíblico, né? Escola bíblica, sobre as finanças. Então já iniciamos esse estudo online, né? A pastora Silvia, né, está dando esse estudo. E hoje então nós teremos esse estudo presencial, por virtude do batismo. Então estamos aqui para acompanhar a ministração da palavra de Deus. Pastora Silvia.
Glória a Deus. Sentado mesmo, levanta uma dessa aqui para frente, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, por esse momento, por esta manhã. Essa aqui é a tua filha, Pai, como um vaso nas tuas mãos. Pai, nós sabemos que a honra, a glória, o poder pertence a ti, Pai. Fala conosco, usa a tua filha, Pai, nesse estudo da tua palavra, Pai, e venha edificar nossas vidas, Senhor, nesta manhã. É o que nós pedimos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados, que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Glória a Deus. Vocês estão recebendo a folhinha impressa para que juntos nós possamos acompanhar a sequência do estudo. E você que ainda não tem participado online, entra lá no grupo, a gente está sempre postando o link e participe, as lições ficam lá gravadas para que depois você possa novamente ouvir e fazer as suas anotações, e o Espírito Santo, por certo, vai continuar nos ensinando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como o pastor disse, nós estamos aprendendo sobre finanças à luz das Escrituras. Pode parecer para alguns, para aqueles que ainda não têm participado desse tema, pode te parecer um pouco estranho falar de dinheiro na igreja, e talvez a primeira impressão que venha, ou o primeiro pensamento que venha e agora vou ter que botar a mão no bolso e fazer alguma coisa, Não se trata disso. Se trata de termos consciência, de acordo com a palavra do Senhor, como Deus trata com isso. E Ele sabe da importância que Ele sabe da importância do dinheiro na vida do ser humano, porque para tudo nós precisamos do dinheiro. Porém, é uma visão bíblica, como é que nós cuidamos daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então, antes de prosseguir com a lição, alguém ficou sem a folha? Está tirando mais, ok. Depois você levanta a sua mão para que o pastor possa te entregar. Antes de prosseguirmos, eu queria que você, na sua mente, visualizasse tudo o que você tem. Estamos falando de bens, ok? Tudo que você tem. Gostaria que você imaginasse tudo que o Senhor já tem te dado. Você tem casa, você tem carro, você tem os seus investimentos, você tem os móveis. O que você tem? Visualize tudo o que você tem. Você pode agradecer a Deus por tudo isso? Amém? E sabia que tudo isso que você visualizou não é teu? Nada é teu? E você já parou para pensar que a qualquer momento Deus pode requerer isso de nós? Pastora, mas eu acabei de comprar, como é que você acha que Deus é tão mau? É dele. E se Ele fizer isso é com um propósito. Nós temos aprendido isso, e há propósito em todas as coisas. Convido você a abrir tua Bíblia lá em Deuteronômio 8. Esse texto complementa o que nós aprendemos na semana passada, onde falamos sobre a parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a nossa parte. E nós temos aprendido e compreendido que tudo pertence ao Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas, e é Ele quem nos dá. E às vezes nós passamos por dificuldades financeiras, e até nisso Deus tem um propósito, e temos aprendido que há um propósito da parte do Senhor para a nossa vida. Há um tempo em que Deus nos disciplina nas adversidades, Ele nos corrige, como um bom pai que corrige o filho a quem ama. Deus nos trata dessa forma, amém? Algumas vezes nós passamos por situações que nós provocamos, porque o desejo de Deus é que nós sejamos abençoados e prósperos em todas as coisas. E às vezes nós é que atropelamos por não consultar a Deus,
né, por não buscar a sua direção, por achar que porque está tudo caminhando, então essa é a vontade do Senhor, e a gente acaba indo de cabeça, e depois a gente vê que a gente fez algo errado, aí a gente corre aos pés do Senhor e busca perdão, misericórdia e ajuda, porque eu estou numa enrascada, né? Nós fazemos isso. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, aqui é uma exortação, trazer à memória todos os benefícios do Senhor para a nossa vida. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor o teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e farto, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou para ti da rocha do Seixal, e no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Se, porém, e se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e servires e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, e certamente perecereis. Como as pessoas que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Eu não sei se você já havia lido esse texto por completo. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu quis trazer esse texto para que a gente pudesse compreender que dentro do amor de Deus por nós existe a correção, existe a disciplina, existe o propósito, e que muitas vezes nós vamos ter necessidade, nós vamos passar por momentos difíceis, por caminhos bem apertadinhos. Nós vimos isso aqui. Te humilhou, te deixou sofrer, te deixou passar fome, para te humilhar, para poder ver o que estava no teu coração. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Nós é que precisamos saber o que está aqui dentro, porque Deus conhece todas as coisas. Então, se hoje eu ou você estamos passando por algum momento difícil, nós estamos falando da parte financeira, Deus tem um propósito nisso, e nós temos que perguntar ao Senhor: onde eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? O que o Senhor está tentando me dizer, me corrigindo? Para onde o Senhor quer me levar? Porque tudo
é do Senhor. E nós vimos aqui nesse texto o amor de Deus desejando abençoar, porque Ele fala sobre colocar numa terra boa, num lugar próspero. Fala de nos abençoar. Deus é o mesmo. O Deus de Deuteronômio é o mesmo Deus que nós estamos servindo nesse dia. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na lição, eu acho que é a lição 3, eu coloquei errado. Bom e fiel, nós vamos falar sobre a nossa parte. Você tem a sua folhinha aí e diz assim: a sociedade diz, você ganhou o seu dinheiro, agora gaste-o da forma que quiseres e você será feliz. Quantos de nós já ouvimos isso? E quantos de nós já falamos isso? Dinheiro é meu, trabalhei, suei, ralei de tal hora, tanto tempo, agora eu vou desfrutar, vou fazer o que eu quiser, comprar o que eu quiser, vou usar do jeito que eu achar que está correto e ninguém vai botar o bedelho. Não é assim? Ninguém vai falar nada, porque é meu dinheiro. Isso é o que a sociedade diz. Isso é o que o mundo, sem conhecimento da palavra do Senhor, diz. E nós, às vezes, temos dito isso. Mateus 25, 21, nem precisa abrir o texto, o versículo está aí para que a gente possa andar um pouquinho mais rápido. Diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui fala sobre a parábola dos talentos. Amém? Nós vamos estar depois vendo com mais detalhe. Então nós vimos na aula passada que o Senhor Deus é dono e Senhor de tudo e que tem o controle sobre todos os eventos. E Ele é o nosso provedor. Está aí na folhinha. E a nossa responsabilidade é sermos mordomos. Nós já aprendemos sobre mordomia cristã e falamos um pouquinho sobre finanças lá. A palavra mordomo pode ser traduzida de duas formas: gerente ou supervisor. E nas escrituras, a posição de um mordomo é de grande responsabilidade. Ele é a autoridade suprema depois do Senhor e é em total responsabilidade por todas as posses do Senhor e pelos cuidados domésticos. Então vamos lá no livro de Salmos 8, o verso de número 6. Vai confirmar isso que nós acabamos de ler. Salmos 8. E o verso de número 6 diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Aqui está falando que Deus nos encarregou de tudo aquilo que Ele criou. E Ele deu essa autoridade para cada um de nós. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. Criação de Deus. Nós somos responsáveis. E a irresponsabilidade do homem tem trazido prejuízo muito grande para toda a humanidade. Vemos algo muito simples e que está bem perto de nós: o desmatamento. Sem responsabilidade, está provocando, não só no nosso país, é onde tem o maior aglomerado de árvores para poder oxigenar, fazer toda essa parte de, eu estou falando besteira, me corrijam os professores, fotossíntese, acho que é isso, alguma coisa assim. Mas a irresponsabilidade do homem traz prejuízo. Amém? Então nós vemos aqui, nesse verso de número 6, e como mordomos, nós temos essa responsabilidade. E seguindo aí, a única responsabilidade nossa é ser fiel. Lá em 1 Coríntios 4, 2, se você quiser abrir, nós já vamos estar lendo. Antes de sermos fiéis, nós temos que conhecer a tarefa e temos de realizar. Da mesma forma que um proprietário de um automóvel lê um manual para aprender a manusear o seu veículo de forma apropriada, igualmente nós devemos examinar as Escrituras para descobrirmos como Deus deseja que lidemos com suas posses. E é importante, nós vamos agora ver aqui alguma parte da fidelidade do homem. Então vamos lá em 1 Coríntios 4, verso 2. Não, achei que está errado.
Nenhuma nem outra, irmãos. O texto está errado. Risca aí que depois eu coloco certo. Eu vou ter visto errado. Ou é 4:2? Não, eu estou lendo 4:2. Ah, desculpe, é verdade. Eu estava lendo 5:2. Então vamos lá. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Diga, eu sou um dispenseiro do Senhor. E Ele deseja que eu seja fiel. Amém? Vamos ver aqui então, fidelidade dos nossos recursos, a fidelidade naquilo que nós temos, a fidelidade nas pequenas coisas, fidelidade com a posse dos outros e a fidelidade formando o nosso caráter e também gerando contentamento. Se eu estiver indo muito rápido, os irmãos falem, tá bom? E tem a fidelidade em todos os nossos recursos. Somos desafiados a saber lidar com os 100% e não apenas com os 10%. Quando nos preocupamos apenas com os 10%, lidamos com os 90% na perspectiva mundana e não na do Senhor. Quando não compreendemos os princípios bíblicos sobre finanças, geralmente nós tomamos atitudes erradas em relação às posses e decisões financeiras que nos levam a consequências dolorosas. Isso que eu acabei de dizer agora há pouco, sobre termos o pensamento que o mundo tem. É meu, eu faço o que eu quiser. E por estarmos na igreja, nós apenas pensamos que nós temos responsabilidade apenas com aquilo que nós trazemos à casa do tesouro, que é a parte do dízimo, os 10%, ou com a nossa oferta. Muitas vezes, nós só nos responsabilizamos por isso. E com o restante, já dei a parte de Deus está lá, está dada, já tenho minha bênção garantida, agora com o restante, eu me viro. E agora sejamos sinceros, às vezes nós conseguimos viver com os 90 que sobram? Passamos aperto, passamos dificuldade, talvez exatamente por isso, por nós não termos essa responsabilidade diante do Senhor, de acordo com os princípios bíblicos, sobre os 90%, que continua não sendo nosso. Os 10% é apenas uma prova de que o dinheiro não nos domina, de que nós reconhecemos que tudo é dele, por ele e para ele. E muitas vezes nós temos esse pensamento de que minha responsabilidade com a igreja é 10% e de vez em quando levar uma oferta. Nós temos aprendido que não é isso. E se Deus requeresse o inverso? E se não fosse 10%, porque dízimo significa 10%. A palavra dízimo tem esse significado. E se fosse o contrário? E se Deus requeresse de nós os 90%? Nós não íamos pensar que Deus é ruim? Que Deus maluco é esse que acha que eu vou viver com 10%? Do jeito que as coisas andam? Caro do jeito que estão? Não é assim? Imagine se fosse dessa forma. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, glória a Deus, que Ele nos deixa ainda com a parte maior. Porém nós temos que ver que temos que usar isso com responsabilidade. E aqui diz que quando a gente não tem a compreensão de princípios bíblicos sobre finança, nós acabamos tomando decisões que vão ser dolorosas lá na frente. Seguindo o texto, diz assim: por isso, a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por faltar conhecimento. Isso está lá em Oséias 4:6. A desobediência ou ignorância quanto aos princípios financeiros bíblicos com frequência gera problemas com o dinheiro. Bem? O Senhor possa continuar nos ensinando em nome de Jesus. O item 2 diz assim: a fidelidade a despeito daquilo que nós temos. A questão das Escrituras é como lidar fielmente com tudo que Deus nos confiou. O mordomo fiel é responsável por aquilo que tem, seja muito ou pouco. A parábola dos talentos está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, ilustra isso. Somos ordenados a sermos fiéis, recebendo muito ou recebendo pouco. Alguém disse: o importante não é o que eu faria se tivesse R$1 milhão, mas aquilo que estou fazendo com os R$10 que possuo.
Às vezes, nós olhamos para aquele que tem mais e nós falamos, aquele está feito, está bem, né? Pode comprar o que quiser, pode ir onde quiser, pode fazer o que quiser. Mas meu dinheirinho é tão pouquinho, né? Assim, tão... A gente acaba desprezando aquilo que o Senhor tem nos dado por fazer essa comparação. O outro tem mais e eu tenho menos. E a responsabilidade tanto é para quando se tem muito e para quando se tem pouco. E aqui no capítulo 25 de Mateus, é uma parábola que nós conhecemos, que fala dos talentos e talentos. Aqui é uma moeda da época, é dinheiro. Quando aquele homem sai e deixa certa quantidade para 3 pessoas, deixa 5 com um, 2 com outro e 1 com outro. E o que é que ele esperava? Que todos eles cuidassem bem daquela quantidade. E o interessante é que são níveis diferentes, porque a palavra diz assim, que o Senhor deu a cada um conforme ele sabia que conseguiria cuidar. Por que ele não deu os 5 para aquele que tinha dado 1? Por que ele não fez o inverso? Porque ele sabia que aquele 1 não ia conseguir cuidar. Tanto que a gente vê o resultado. O medo era tanto, a preocupação era tanta, não vou guardar, porque se ele vier, pelo menos, não gastei, não fiz nada, está aqui. Não existe fidelidade nisso. Foi um medo apenas. E o desejo era que quando aquele homem voltasse, ele pudesse ver a forma como aqueles homens cuidaram. Então um produziu, os 2 na verdade produziram o dobro. Entregaram ali o dobro e receberam mais do Senhor. E aí nós vemos então quão importante é que a gente observe isso. Quantos aqui trabalham ou têm uma fonte de renda? Como nós estamos cuidando dessa fonte ou dessa renda ou desse valor? Seja por um aluguel que você recebe, seja pelo seu trabalho do dia a dia, seja de onde vier essa renda. Como é que você tem administrado? Porque não é seu, não é meu, não é nosso, pertence ao Senhor. Amém? Sim. Espera aí que eu vou passar o microfone, senão não sai lá. É porque está transmitindo, está gravando, irmãos, e aí se não falar no microfone não vai ouvir. Amém. Estava pensando aqui sobre o mordomo, né? A gente muitas vezes tem um pensamento errado sobre isso. A gente fala assim, eu sou mordomo das coisas do Senhor que deixou para mim cuidar. Então vou cuidar e vou aproveitar, usar. É o que Deus me deu, colocou nas minhas mãos para cuidar. Só que o mordomo, na verdade, além dele cuidar das coisas do seu Senhor, ele tem que prestar conta depois, né? Tem que prestar conta. Então essa parte a pessoa acaba esquecendo. Ela vai ter que prestar conta, né? O que ela recebeu, o que ela cuidou, né? Se foi bem cuidado, se foi mal cuidado, mas vai ter que prestar conta ao seu Senhor quando ele voltar. Então essa segunda parte, muitas vezes a pessoa esquece. Ela só pensa em se aproveitar, né, do que o Senhor deixou para ela, usufruir, mas esquece que ela vai ter que prestar conta depois. Verdade? Essa segunda parte que a gente tem que se preocupar também. Por isso a necessidade de se preocupar também não só com os 10%, mas com os 90%, né? Tudo pertence a Deus. Acho assim, você dá o seu dízimo, você retira os seus 10%, mas os 90% continua pertencendo a Deus, não é nosso. Continua pertencendo ao Senhor, né? Essa colocação que eu queria fazer. Amém? Alguém mais quer fazer algum comentário? Que o irmão Luciano vai com o microfone aí para você. Agora já te dei a função do microfone. Nós vimos, acredito que no domingo passado, ou no anterior ainda, sobre um outro texto, e me ajudem os irmãos que participaram para poder trazer a memória, onde fala sobre, um pouquinho sobre como o pastor está mencionando, e fala sobre uma outra passagem, uma outra parábola, onde o Senhor ele descobre que o seu mordomo, aquele que está cuidando, ele está fazendo trapaça.
Ele vai cobrar as pessoas que devem, retém para ele, depois o dono ali fica sabendo e vai. Ele fala assim, espera aí, eu vou ser despedido, eu vou ser mandado embora por conta disso, então deixa eu dar um jeito de... E ele fala sobre ele fazer amizade com aqueles que estavam devendo para o senhor dele. Você deve quanto? Devo 80, então marca só metade aí. Por quê? Porque quando ele fosse despedido, ele ainda ia ter amizade daqueles, né? Então a gente tem que realmente, isso que o pastor mencionou, a gente precisa sim tomar cuidado e prestar atenção. Por quê? Porque nós vamos ter que prestar contas ao Senhor, até disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então, seguindo, item 3 diz assim, a fidelidade nas pequenas coisas. Nós lemos em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aqui nós temos algo para pensar. Como saber se o seu filho será cuidadoso com o primeiro carro dele? Como você consegue saber que o seu filho será cuidadoso com o primeiro carro dele? Você já leu a sua folha aí, você vai ver a resposta, né? Observe como é que ele cuida da sua bicicleta. Interessante isso, irmãos. Porque como pais, procuramos dar o melhor para o nosso filho, né? Mas às vezes não ensinamos eles a cuidar disso. Aí você vê a bicicleta enferrujando lá no fundo do quintal, o pneu fura, fica lá, não vai nem atrás, não lava, não limpa, não lubrifica, não faz nada disso. Imagina como que vai cuidar do primeiro carro. Aí você pode pensar, opa, mas espera aí, um carro é muito mais caro, ele vai ter cuidado, ele vai lavar, vai limpar, vai cuidar da troca do óleo, tudo bonitinho. Será? Porque ele foi tão acostumado que ele podia largar lá de qualquer jeito. Quantos tem carro aqui? Como você cuida do carro? Fecha os seus olhos e olha para ele, agora está limpinho, está sujo, encardido. Como é que nós cuidamos? O carro é de quem? De quem, irmãos? Como saber se um vendedor fará um trabalho com competência ao servir um cliente de posses? Observe como ele serve a um cliente menos abastado. Se nosso caráter determina que sejamos fiéis nas coisas pequenas, o Senhor sabe que pode confiar a nós responsabilidades maiores. Coisas pequenas são coisas pequenas, disse Hudson Taylor, um missionário. Mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Amém? Então aqui, fidelidade nas pequenas coisas. É simples. É humilde, é uma coisa bem assim, não tem? Tem sim. Mas eu posso comprar outro se estragar? Mas quantas vezes a gente vai ficar nessa de, estragou, compro, estragou, compro, estragou, compro? Sendo que eu poderia perguntar ao Senhor o que eu faço com esse determinado valor. Não, eu tenho que comprar porque quebrou. Fidelidade nas pequenas coisas. Item 4. Tem alguém aqui, assim como eu, que não gosta de emprestar livros, por exemplo? Por que nós não gostamos de emprestar livro, irmãos? Primeiro, porque não volta. Volta com orelha, volta rabiscado, volta amassado, volta parecendo que passou no moedor. A gente não pode esconder, né? Eu não gosto de emprestar livros. Às vezes empresto com uma dor no coração, sabendo que não vai voltar. E de fato não volta. Mas existem outras coisas que às vezes nós emprestamos e que aquilo também não volta. Ou volta daquele jeito que parece, né? Já faz 1 ano que ficou lá. Vocês gostam de emprestar o carro? Por que não empresta? Não cuida. Irmãos, você vê um buraco
A 50 metros você já está desviando. O outro pega teu carro, ele faz questão de passar no buraco. Porque o carro não é dele. Não é? Você cuida para não ter um risquinho na lateral. Porque, cara, uma pinturinha de nada. O outro vai lá e... sem preocupação nenhuma. Passa encostado naquelas árvores baixinhas assim, risca tudo e não liga. Depois te entrega, eu nem tinha visto, E também não fala, deixa eu pagar. É assim ou não é, irmãos? Item 4, a fidelidade com as posses dos outros. A fidelidade em relação às posses de outras pessoas determina, de certa forma, quanto você é confiável. Em Lucas 16:12 diz assim: e se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? É nesse texto aqui de Lucas 16 que eu mencionei agora há pouco. E aqui está numa outra versão. E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Acho que na nossa versão na Bíblia diz que se nós não somos fiéis com as riquezas corruptas deste mundo, como o Senhor vai nos confiar as espirituais? Se nós não conseguimos ter esse cuidado com coisas naturais que nós vemos e que não pertence a nós, é de uma outra pessoa, como o Senhor pode colocar nas nossas mãos algo de maior responsabilidade? E às vezes aqui nós entendemos por que nós pedimos tanto a Deus uma coisa e Deus não dá. Deus não faz. Porque nós temos que ser curados aqui nessa parte, tratados aqui nessa área. Como é que eu estou cuidando daquilo que não pertence a mim, é de outra pessoa? Agora, a hora que chegar em casa, a gente vai ver tudo que não é nosso, que está emprestado, e vamos devolver, né? Hoje à noite os irmãos vão vir tudo de sacolinha para a igreja. É liquidificador, a batedeira, a forma, o sapato que emprestou. É verdade ou não, irmãos? Lucas 16:12. E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Com que frequência esse princípio é desprezado? Nós somos fiéis às posses dos outros? Deixamos de ser cuidadoso com os objetos do escritório do nosso empregador, do nosso chefe? Como que nós cuidamos lá no nosso trabalho? As ferramentas, tudo que você usa, não sei onde cada um trabalha, aquilo que não é teu, que é do teu patrão, como que você cuida disso? Gastamos eletricidade em excesso quando estamos em um quarto de hotel? Aqui é muito chique, então eu gasto muita eletricidade quando eu vou na casa de outra pessoa, de um familiar, eu vou dormir, sei lá. Eu deixo lá o tempo todo, eu gasto toda a energia possível na minha casa, não sou eu que pago. Às vezes nós não atentamos para isso. E depois, se o serviço no hotel ou no lugar que você está hospedado não é bem feito, você ainda reclama. Olha, mas que, não, são munheca, né? São miserável. Será que é a pessoa que é miserável, munheca, mão de vaca? Ou será que as pessoas que entram ali é que não se preocupam e vão esbanjando e a pessoa se obriga a limitar? Quando tomamos emprestado algo de alguém, temos o cuidado para devolvê-lo em bom estado? Talvez muitos de nós temos deixado de receber mais pelo simples fato de não termos sido fiéis com as posses dos outros. Como Deus é maravilhoso, irmãos, de nos ensinar pequeninos detalhes que fazem diferença. Para que ninguém fale, eu vou falar. Esse assunto também a gente vê muito exemplo em restaurantes. Até que hoje os restaurantes estão cobrando sobras nos pratos, né? Porque a pessoa, ela acha muito caro um rodízio, por exemplo. Ela quer comer para, né? Ela pagou muito caro, acaba exagerando, sobra comida no prato, né? Vai fora depois. Então hoje o restaurante estão cobrando o excesso, né? Para não ter esse desperdício. Não é meu mesmo, eu vou gastar. Não é meu mesmo, eu vou usufruir.
mas muitas vezes faz de uma forma errada, uma forma que não convém, que está fora da palavra de Deus, né? Com todo o detalhe, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mesmo que não seja nosso, mas sendo fiel ali, né, com certeza Deus vai retribuir essa fidelidade à nossa vida, né? Houve o microfone ali, por favor. Houve uma das nossas aulas passadas, ou acho que um comentário da irmã Roselaine, ela falou sobre o cuidado com as coisas da igreja, da casa do Senhor. E às vezes nós não temos cuidado, né? Vai no banheiro, é um desperdício de papel higiênico, desperdício de copinho. Você vai falar assim, nossa, mas que munhequês? Não, é um cuidado. Ainda mais no tempo que a gente vive, de que tudo é muito caro, a gente precisa ser prudente. E antes só do pastor mencionar, queria falar sobre o desperdício na nossa casa. O pastor comentou sobre um restaurante, mas até dentro da nossa casa nós temos que cuidar para não ter esse tipo de desperdício, né? Coloca-se muito... Sim, coloca-se muita comida porque come com o olho e depois vai lá e joga fora, né? E eu brinco e falo assim, ó, lembra dos africaninhos lá que estão tudo passando fome. Mas eu tenho tentado me policiar isso em casa também, não só com relação ao alimento, mas com tudo. Porque quando tem, é bênção. Você vai lá, abre, pega, come, né? E a hora que falta? Nossa, aquele pouquinho que eu joguei fora podia estar aqui agora, né? Então, pode falar. A respeito da fidelidade com a posse dos outros, estava vendo a entrevista de um ator famoso, Jack Chan. Ele tem 370 milhões que ele vai colocar para ser doado para entidades assistenciais. E aí um repórter perguntou para ele, mas você tem um filho, por que você não vai deixar para o seu filho o seu dinheiro, a sua fortuna? Ele falou, se o meu filho quiser, trabalha e ganha. Se ele não quiser, ele vai gastar tudo que eu conquistei. Então eu prefiro doar para quem vai saber usar, deixar com o meu filho. Uma coisa a se pensar. Às vezes nós queremos ajudar pessoas que não estão preocupadas em serem ajudadas. E aí nós vemos o medo que toma a vida de muitos líderes em ajudar as pessoas, porque quando a pessoa é ajudada uma vez, ela se acostuma e não quer correr mais atrás. Esse é um ponto. O segundo ponto fala de liberalidade na igreja. Nós olharmos as cartas do apóstolo Paulo, todas elas, ele menciona alguma coisa a respeito de liberalidade, de não ser apegado a coisas materiais, de amar a obra de Deus, de amar o reino de Deus. Nós como crentes, precisamos tomar cuidado, como já foi falado aqui, de focarmos apenas em fazer a nossa obrigação. Jesus fala que nós somos servos fiéis quando nós obedecemos só o que nos é mandado. Então quando eu tenho, mas eu digo, eu já fiz a minha parte, agora eu não tenho mais responsabilidade, nós corremos o mesmo risco daquele jovem da parábola, jovem rico, quando Jesus fala para ele, vai lá, vende tudo que você tem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. Quando nós nos apegamos às coisas materiais, às coisas físicas, e nós falamos assim, a minha parte está feita, agora eu não preciso mais cuidar, e nós vemos a igreja não é templo, Peniel, não, igreja, o ser humano, o servo de Deus passando necessidade, e nós sabemos que podemos ajudar e não fazemos porque a minha parte já está feita. A Bíblia diz que eu cometo pecado quando eu sei que eu devo fazer o bem e não faço. Então a liberalidade tem que acompanhar o crente. Não é criar pessoas que vão viver depois ali à custa, não. Ajudou uma vez, ajudou duas, meu amigo, correr atrás porque tem outras pessoas que precisam ser ajudados. Mas nós temos que ter essa visão. Se eu tenho para mim e está sobrando, por que eu não vou ajudar quem precisa? Isso é ser igreja. Por isso que o salmo que o pastor começou e o culto hoje é tão maravilhoso, porque ele fala a união que os irmãos vivem. Não é a união de chegar aqui na igreja, abraçar, apertar a mão, dar um abraço e a pessoa está passando necessidade. Isso não é união. Apenas rever como o mundo faz. União é saber, eu posso ser útil, eu vou ser útil. Por isso que Deus me chamou das trevas a maravilhosa luz. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Microfone aqui. Presbítero Odacir. Glória a Deus. Estamos aprendendo? É sobre alimentação, né? A gente vê muito desperdício. Muitas vezes a gente vê em restaurante, as pessoas pegam, esbanjam, jogam fora. Ainda mais carne. A gente vê
E carne é uma vida que foi tirada para nós se alimentarmos e sobrevivermos da energia daquele alimento. Muitas vezes a pessoa pega um pedaço de carne e joga fora. E também com grãos, né, que são fruto da terra que Deus deu para nós sobrevivermos. Muitas vezes eu vi em restaurantes assim, uma pessoa pegando um monte de carne, aí depois sobra aquele pedaço de carne e joga fora. Ali é uma vida que foi tirada pela nossa vida. A pessoa pode matar para comer um animal, mas você pegar aquele animal e você deixar ele jogar fora no lixo, você não está dando valor nenhum àquela criação que Deus fez também. Glória a Deus. Alguém mais? Não precisa, senão não sai gravando. Não fala. É permitido repetir, proibido desperdiçar. Isso mesmo. E às vezes a gente olha o prato, tá tão bonito, né? Ah, então deixa eu pegar porque tá lindo. E aí você não gosta. E aí? Como é que faz, né? Amém? Mais algum comentário? Glória a Deus. Então vamos lá, prosseguindo. A fidelidade forma o caráter. Deus usa o dinheiro para refinar o nosso caráter. Em 1918, David alguma coisa, eu não sei ler isso em inglês, escreveu um livro chamado Dinheiro, o Teste de Ácido, no qual fala: o dinheiro, a mais comum dentre das coisas temporárias, envolve consequências incomuns e eternas. Embora aconteça de forma muito inconsciente, as pessoas são moldadas pelo dinheiro, no processo de ganhá-lo, economizá-lo, usá-lo, dá-lo ou avaliarem-no. Dependendo do modo como é usado, submete seu possuidor à bênção ou à maldição. Ou a pessoa torna-se o senhor do dinheiro, ou o dinheiro torna-se o senhor da pessoa. Nosso Senhor toma o dinheiro. Aqui já está com o Senhor de letra maiúscula. Toma o dinheiro, coisa que, embora sendo essencial à vida comum, às vezes parece tão sórdida, e faz dele um fundamento para provar a vida das pessoas e um instrumento para moldá-las à semelhança de si mesmo. E às vezes a gente fala, poxa, mas o dinheiro, como Deus vai usar isso para me moldar? E usa, irmãos, Deus usa tudo para moldar a nossa vida. E nós já aprendemos em outras aulas, e você conhece o texto onde fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar a um e aborrecer a outro. E o texto segue dizendo que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon. Mamon trata-se de riquezas, né? E nós temos aprendido que a forma como nós lidamos com as nossas finanças afeta a nossa comunhão com Deus. Se temos muito, podemos desprezar a Deus porque eu não preciso de Deus. Eu consigo administrar muito bem, faço os meus investimentos, tenho meus lucros, e daí eu posso desfrutar e viver bem com minha família. Para que vou buscar a Deus? Posso estar sendo escravizada aí. E o não ter também atrapalha a minha comunhão com o Senhor. Por quê? Se o não ter me governa, me controla, eu vou viver usando aquele pouco que eu tenho só para poder conseguir ali pagar as minhas dívidas, pagar o que eu devo, comer suficiente. Não vou conseguir perguntar ao Senhor quanto ofertar, talvez nem mesmo dizimar, porque eu tenho pouco. Então ali eu acabo me tornando também escravo do não ter. E o inimigo é tão sujo que ele pode usar o muito e pode usar o pouco ou quase nada para tentar nos dominar de alguma forma. Por isso a palavra fala sobre isso, que nós não podemos servir a dois senhores. Quem é que está no controle da nossa vida? Nós falamos que é o Senhor. Nós declaramos isso, é o Senhor quem está no controle da minha vida. Será que na parte financeira é o Senhor? Ou sou eu mesmo quem cuido disso?
Tem um curso de economia, tem um curso de... Fiz lá contabilidade, fui lá aprender sobre gestão financeira. Então, eu sei manejar muito bem, sei multiplicar. Mas a gente consulta o Senhor também para isso? Para a gente pensar. Amém? Prosseguimos? De forma muito clara, enquanto estamos lidando com as nossas posses, como mordomos fiéis, nosso caráter está sendo formado. Se somos infiéis, nosso caráter está sendo prejudicado. Richard Halverson disse com muita precisão: Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro que sobre qualquer outra coisa, porque dinheiro é de suma importância quando se trata da verdadeira natureza de uma pessoa. E eu não sei se você já teve curiosidade de Gênesis a Apocalipse, o quanto fala sobre isso. Fala-se muito. O termo dinheiro, talvez, é pouco usado na versão bíblica que nós temos. Mas quando nós vemos nomes de moedas, desde os tempos passados, o tempo de Jesus, e você vai percebendo que quando se trata daquele termo, está se falando de dinheiro. Hoje o nosso dinheiro, né, a nossa moeda, cada país tem o seu nome, então são esses termos que nós usamos aqui. Mas na época de Cristo e na época, né, no Antigo Testamento, outros termos eram usados para se falar de finanças, para se falar de dinheiro. E a Bíblia, ela é recheada. Fala-se muito mais de dinheiro do que de salvação. E aí a gente fala, poxa, mas a salvação é mais importante que o dinheiro. E o dinheiro pode me impedir de ser salvo. Amém? Vamos lá, prosseguindo então. Através do dinheiro faz-se uma avaliação precisa de nosso verdadeiro caráter. Através das Escrituras encontramos uma íntima correlação entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a forma como ela lida com o dinheiro. Às vezes nós, irmãos, nos comportamos como aquelas crianças que não vê doce faz muito tempo. Quando você coloca um monte de doce na frente delas, o que elas fazem? Come tudo até passar mal, né? A gente às vezes passa o ano todo ali no aperto, restrito. E quando tem ou férias, ou final de ano que vem, 13º, ou as empresas que pagam o quê, irmãos que trabalham em empresas grandes? Aquele participação de lucro. Oba! Irmãos, não pode ter um dinheirinho que já está lá. Não é assim? Passou apertado o tempo todo. E quando o dinheiro está ali, que você pode pensar como vai usar, pensar como vai administrar, vai lá e vai gastando. Ah, não, vamos comer aqui, vamos fazer isso, vamos lá. Daqui a pouco o dinheiro desapareceu. E aí a gente volta aos pés do Senhor. Deus, me ajuda, por favor. É assim ou não é, irmãos? Ou será que sou eu que sou assim? E se for, preciso me ajoelhar agora e me arrepender. Quer falar, irmão? Não? Sim. Disciplinar. Nós vamos estar nas próximas lições falando sobre essa parte de ensinar os filhos com relação às finanças de acordo com a palavra de Deus. É importante você participar das aulas para que a gente possa crescer juntos. Oi, meu microfone. Tem que ligar. O Senhor deu bem para cada um que fosse capaz de lidar com aquele. No casamento também. Eu não sei lidar com finança. O Roberto já é ótimo nisso. Agradeço a Deus. Eu aprendi muito. Eu casei, um costume, eu tinha outro, e eu tive que entrar no costume. A Deus por isso. E a gente vê
casal sempre é bom. Aquele que tem a tendência de lidar melhor com finanças, não importa se é marido ou esposa. Eu acredito. Pode deixar a esposa lidar com finanças, esposa. Acordo ali entre os dois, né? O Roberto, ele tem um caderninho lá que ele anota tudo. O gasto do mês. Ele briga comigo para eu não fazer o caderninho, só que eu não sei fazer caderninho. Então, eu acho bênção isso. Eu acho bênção quando um dos dois tem, assim, sabe, essa liderança em lidar com... Você gastar. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso também, nós vamos aqui aprender sobre a parte de dívidas, como sair das dívidas, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso é importante, e vem muito da questão da educação que nós recebemos, né, dos nossos pais. Às vezes tem família que não liga, que não se preocupa, e tem aquela que já é mais cuidadosa, né, e os filhos aprendem com isso. Então, tem mesmo isso no relacionamento, num casamento, de que um é mais cuidadoso, né, na parte financeira. Não que o outro não seja, mas eu digo assim, quero dizer mais centralizado ali, mais que consegue, mais criterioso, né, e consegue. E não é ser mão de vaca, não é nada disso, é apenas cuidar. Ó, pastor... Mas nós não gastamos muito, não. Nós somos mulheres ponderadas, não é, irmãs? Sim ou não? São os homens que gastam. A gente que tem que ficar, não compra, não faz, porque, né? Glória a Deus. O Marcel é diferente. Vamos lá, então. Prosseguindo. A fidelidade gera contentamento. Só aprendemos a viver contentes quando temos consciência da parte de Deus. Foi o que nós vimos na aula passada. Depois você entra lá no Facebook e assiste a aula. E da nossa parte. Quando aplicarmos os princípios da economia de Deus, começaremos a sair das dívidas, a gastar com sabedoria, a economizar para nossos projetos futuros e a ofertar ainda mais para o trabalho de Cristo. A Bíblia oferece soluções reais para os problemas financeiros atuais. Nas próximas aulas, ainda nós vamos tratar sobre vários assuntos para que estejamos equipados como mordomos fiéis. Evitar dívidas, buscar conselhos, honestidade, contribuição generosa, trabalho, economia, investimento, treinando os filhos e gastos sábios. Tudo dentro da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não responda, apenas reflita. Você está contente com a forma como você tem vivido financeiramente? Não me responda, isso é você. Tá? Você está contente? Nós estamos contentes com a forma como a nossa vida financeira está caminhando? Se sim, glória a Deus. Está dentro da palavra? Glória a Deus. Se não, por quê? O que está me trazendo esse descontentamento com as minhas finanças? Qual é o motivo? É pouco? É muito? Não sei lidar? Não tinha entendimento do que a Bíblia fala a respeito disso? Como eu vou sair desse enrosco que eu me coloquei? Pode falar. Eu queria sugerir nós continuarmos com a aula presencial. Então, né? Acho benção. Glória a Deus. Podia votar? E aí, pastor? Pode votar? A Marcela falou sobre aula presencial. É bom estarmos aqui, né? Na igreja. Na verdade, irmãos, a aula online, o culto online, é para aqueles que realmente não podem vir, né? No culto. Então, é importante que a gente esteja na casa do Senhor. A palavra de Deus nos ensina sobre isso, né, pastor? Sobre o congregar, né? E aí, então, depois o pastor decide, o pastor vê sobre isso, da aula ser online ou presencial. E vamos aqui já quase encerrando. As escrituras dizem, no começo da aula nós vimos lá atrás, a sociedade diz, você ganhou o seu dinheiro, agora gaste da forma que quiser e você será
feliz. E as Escrituras dizem: você só conseguirá estar contente se tiver sido um mordomo fiel ao lidar com o dinheiro sob a perspectiva de Deus. Amém? Nós vemos no livro de Atos que os cristãos estavam tão apaixonados por Jesus e pela nova vida, com os olhos e o coração focado na eternidade, que para eles os bens materiais não tinham mais valor. E era importante para eles que todos pudessem ter todo o necessário para sobreviver até que Jesus voltasse para levá-los. E isso nunca deveria ter saído do nosso coração com o passar dos anos. Amém? E da mesma forma, porque lá no livro de Atos nós vemos como a igreja nasceu, a forma como eles viviam e como eles lidavam com todas as coisas. E eles amavam tanto ao Senhor, e o desejo deles era tanto que Jesus pudesse voltar e eles estarem com Jesus novamente, que as coisas materiais, e talvez você diga, pastora, são tempos diferentes. Se a gente assistir um filme daquela época, não tem nada a ver com a época de hoje. Hoje é luxo perto daquilo que era o que eles viviam. E aí que está às vezes o perigo, irmãos. O luxo parece que nos deixa mais apaixonados. É bom viver com coisa boa, morar numa casa maravilhosa, ter um carro do ano e comer do bom e do melhor. É bom ou não é? Claro que é. E aí, de repente, a gente compare a época de hoje com a época deles. Eu falo, lógico, eles já não tinham nada mesmo, então era indiferente para eles repartir. Não, irmãos. Era o amor deles pelo Senhor. Era tanto que nada deste mundo, o maior bem que eles pudessem ter naquela época, para eles não valia de nada. O que eles queriam era ter a Cristo. Então, por isso a palavra fala que eles repartiam o que eles tinham para que todos eles pudessem ter tudo em comum. E ninguém tinha falta de nada por causa desse desprendimento. E nós precisamos buscar isso. Senhor, eu preciso me desprender das coisas deste mundo e me prender nas coisas espirituais, porque é para lá que nós vamos, irmãos. Tudo que nós conquistamos aqui é para que nós possamos usar aqui, mas não vamos levar nada, nem no caixão cabe. Para falar que vai enterrar junto com você, nem cabe. Imagina, lá no céu. Nem esse corpo vai, porque vai ser transformado. Às vezes todo luxo e não me interprete mal se alguém estiver aqui, mas por uma prótese, um bumbum empinado, um seio colocado, um cabelo, sei lá, qualquer coisa, nem isso vai para o céu. Isso é para a gente viver aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir e encerrar. E a pergunta para nós é: onde tem estado o nosso coração? A palavra diz que onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração, em Mateus 6:21. O apóstolo fala, ele nos diz que ele aprendeu a ter e não ter. E isso indica um nível de maturidade espiritual e de comunhão e de dependência do Senhor. E em qual nível nós estamos? Filipenses 4:11 e 12 diz, são as palavras do apóstolo Paulo: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Amém? Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, compreender essa palavra, para que a gente possa, até nisso, até nessa área da nossa vida, a gente estar de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Quando a palavra fala que nós devemos ser prósperos, ele não está falando só de riqueza material. E ainda fala, tem um versículo que diz assim, olha, como prospera a tua alma. Nossa alma precisa prosperar na presença do Senhor. Estar cheia de riquezas espirituais. Porque é isso que nós vamos levar conosco. Amém? Microfone. Amém. Eu gostaria de falar que às vezes a gente vê muitas pessoas que eu vou esperar ter o melhor para valorizar. Eu falo sempre para minhas filhas. Vir, né? Tem tudo. Também, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu tenho tão pouco e
não consegue ser feliz com o que já tem, né? E às vezes a gente já passou momentos em que R$ 1 para comprar o pãozinho, ou você a moeda pela casa, para comprar o pãozinho para os filhos, faz tanta diferença que a gente não aprende a valorizar até aquela moeda que fica jogada na casa, né? Então, hoje a gente aprendeu a valorizar isso. Então, acho que a gente conseguir ser feliz com o que a gente tem, quando Deus começar a acrescentar, aquilo não vai mexer no nosso coração, mas já começa a valorizar, né? Também, assim, coloca essa primeira fase que fala, você ganhou o seu dinheiro e gaste de forma que quiser, foi solteiro que falou, né, pastor? Solteiro, porque casado não gasta como quer. Oh, Jesus. Alguém que mais quer fazer algum comentário? Aqui, irmão Samuel, lá. É assim, o caráter da pessoa, né? Existe até uma frase que se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela, né? Sabedoria em tudo, né? Somente na coisa do Senhor. Presbítero Daci. Então, uma coisa que meu pai ensinou, a gente nunca deve gastar mais do que ganha, né? Relacionado à finança. E é interessante que parece que quando a gente, não sei se é todo mundo assim, quando a gente não tem nada, está sem nenhum dinheiro, dá vontade de tudo, né? Você está sem nada no bolso, nossa, você vê um açaí, você quer comer, você vê que lá você quer. Quando você está liso, dá vontade de você ter tudo. Então a gente sempre tem que evitar de gastar tudo que ganha, né? E dessa parábola que a gente vê o Senhor deixou os talentos com os servos, né? Eles granjearam, né? A gente sempre tem que procurar granjear, adquirir, né? Conquistar alguma coisa para apresentar ao Senhor, né? Então, um dos segredos da economia é não gastar tudo que tem, né? Porque quando você gasta tudo, dá mais vontade de ter as coisas. O pastor Davi mencionou isso ontem, não foi? Parece que quando não tem, aí que a gente quer. Irmãos, e a lombriga fica, né, atiçada, que eu nunca vi coisa igual, meu Deus, né? Cadê os irmãos que gostam de falar quando está online? Hoje ninguém falou nada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ah lá, glória a Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Muitas vezes a gente não consegue ir. Por exemplo, a gente pode auxiliar, tá? Lá Deus vai enviar, alcance aquela realidade. Só vai acontecer. Começa realmente dando essa desapegar. Por isso eu disse que a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor, de forma positiva ou negativa. Sabe o que é, irmãos? É que ontem estava em casa E eu olhei no armário lá onde fica biscoito lá, que o Natan come, e sempre tem biscoito e eu nunca pego. Aí ontem eu fui lá e abri, não tinha nada. Deu uma tristeza, e uma vontade de comer o biscoito. Eu falei, amor, tu tem, eu olho, não dá vontade. Agora que não tem nada. E eu fui comer um biscoito que ela tinha comprado na padaria, um hipopó lá, o negócio era muito ruim. Falei, não, esse não dá. Ela comeu o negócio e gostou. Então eu falei para ela, é assim mesmo, as coisas são assim. Quando tem abundância, nós não valorizamos. Quando há escasso, aí a gente lembra e aquilo dá vontade. E assim é com as coisas espirituais também. Quando você está na igreja, que tem tudo ali, muitas vezes você não valoriza. Quando você está impossibilitado, você está lá e fala, Senhor, se eu tivesse a oportunidade de estar na igreja, estaria lá e faria o meu melhor. Quando a gente está na igreja, a gente não dá o nosso melhor muitas vezes. Então, foi por isso que ela falou que ontem eu mencionei esse assunto aí. Desculpando.
Agora os irmãos já sabem que não tem biscoito mais lá. À noite vão aparecer com essa colinha de biscoito só para você comer. Brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Amém? Aprendemos alguma coisa hoje? Glória a Deus. Eu tenho aprendido muito com isso. Isso aqui, esse estudo faz parte de um livro que se chama O Seu Dinheiro. Vem de um estudo que se faz em alguns ministérios que fala sobre exatamente como cuidar das finanças com vista às Escrituras, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E realmente, quando nós aplicamos, muito do que já temos aprendido, temos aplicado na nossa casa, na nossa vida, e tem funcionado. Funciona porque vem de Deus, né? E às vezes a gente fala, nossa, é vergonhoso não ter, é vergonhoso passar necessidade, é vergonhoso pedir algo para alguém que a gente não tenha lá. Mas quando você vai compreendendo o que a Escritura diz, não é vergonhoso. Desde que a gente esteja aprendendo com o Senhor como viver com aquilo. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus. E que possamos guardar, e não somente guardar no nosso coração, mas colocar em prática. E participem das próximas aulas, não sei se será presencial ou online, mas participe, irmãos, porque temos muito assunto bastante interessante. Talvez hoje você fala, bom, para mim hoje está legal, porque está tudo em ordem, mas de repente o próximo assunto vai tratar de algo que você precisa aprender também. Amém? Nós agradecemos a Deus pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui nesta manhã e pela vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Conheci o irmãozinho da Emojimirim. Ele tinha um carrinho, Corcel 1. E ele disse que já há muito tempo ele orava a Deus. Ele queria experimentar ter um carro zero. E orava direto ao Senhor que queria um carro zero, queria. E o Corcelzinho 1 lá, né? Caindo o para-choque, amarrado com arame, né, o escapamento amarrado. E ele disse que um dia orando, em oração, e pedindo novamente para Deus que ele queria um carro zero. E o Espírito Santo falou assim para ele, mas nem o que você tem você não cuida, imagina um carro zero nas suas mãos. Né? Imagina um carro zero nas suas mãos, nem o que você tem você não cuida. Isso é muito importante, irmãos. Ali o irmão pôde entender o que Deus estava falando no coração dele. Dê valor ao que você tem. Dê valor àquilo que Deus já tem te dado. Ser fiel nas poucas coisas que Deus coloca nas muitas. Amém, querido? Outra coisa, irmãos, Atos 2, a partir do verso 42, diz que os irmãos, o que eles tinham não era deles. Eles tinham, não pertenciam a eles. Eles vendiam a sua propriedade, vendiam o que eles tinham para ajudar os irmãos que estavam com necessidades. Por que eles faziam isso, irmão? Porque eles tinham a visão do arrebatamento. Eles tinham a visão de arrebatamento. Por que não fazemos isso hoje? Porque perdemos a visão do arrebatamento. A minha visão está nas minhas coisas. Meu coração está nas minhas coisas materiais. E perdemos a visão do arrebatamento. Isso tem que ser visível nas nossas vidas, ter visão de arrebatamento. Tudo que tem aqui vai ficar, vai passar. Vai estar com o Senhor para sempre. Isso é verdadeiro, isso vai acontecer. Amém, queridos? Queria chamar aqui o pastor Fernando fazendo ofertório. Amém? Antes disso, eu queria perguntar para os irmãos, então, quem concorda com a IBD presencial? Calma, Elias, calma. Devagar. Já fez assim. Amém? Então, como diz a Assembleia Extraordinária, vencido pela maioria. Vencido pela maioria. Irmãos, os irmãos puderam perceber hoje que existe uma preparação. Quando que a pastora se preparou para trazer esse estudo, leitura, é muito trabalho, viu, irmãos?
Então eu peço para os irmãos, sejam fiel a esse princípio de vir na escola dominical, de aprender da palavra de Deus. Amém? Nosso ministério tem uma base muito sólida, que é o estudo da palavra de Deus na escola bíblica. Amém, amado? E temos alguns estudos semelhantes também, mas o principal nosso, a nossa base, é a escola bíblica dominical. Então eu peço para os irmãos, faça esse propósito no teu coração, de estar vindo domingo de manhã, estar participando, estar aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Nós iremos agora então fazer o ofertório, dízimos e ofertas, e logo depois estaremos preparando para o batismo. Eu peço para os irmãos permanecerem e estarem acompanhando em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Minha mulher ontem virou uma caixa que a gente tem lá, cheio de contas de água, de luz e telefone, no chão do quarto. Eu falei, ela está com tanta saudade dos aluninhos dela da escola, que está brincando sozinha. Olha lá, tadinha. Aí eu chego, entro no quarto, falei, bem, o que você está fazendo aí? Ah, eu paguei um boleto online e depois eu lembrei que o impresso estava 15 centavos mais barato. Preciso contar para vocês como é que é lá em casa, né? Meu Deus do céu. A pastora aqui falando e eu lembrando do dia de ontem. Fazer o quê? Quero convidar você que pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Coloque-se de pé em reverência à palavra do nosso Deus, você que puder. Atos capítulo 1, verso 8. Texto muito conhecido. Esse texto diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Interessante que Jesus nos chama, e o Espírito Santo do Pai nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. Hoje, na manhã deste domingo, tivemos a grata oportunidade de aprendermos a sermos testemunhas de Jesus com as nossas finanças. Testemunharmos que não estamos soltos no mundo ao nosso bel prazer, mas há um Deus que dirige os nossos passos, que estamos firmados nos conceitos eternos que esse Deus estabeleceu para vivermos, e por isso temos condições de ter uma vida saudável, uma vida alegre e a confiança sempre plena da vida eterna que está por vir. Agora, esse Deus nos dá a oportunidade de sermos testemunhas dele indo. E tem pessoas que deixam suas casas, suas famílias, seus empregos e vão. Missionários que estão pelo mundo. Essa semana mesmo estávamos orando por um missionário que apareceu lá naquelas publicações do Facebook, sofrendo perseguição na África por causa das pessoas que não querem o evangelho naquele lugar. E a gente orando por aquele irmão, é um missionário da Igreja Presbiteriana Renovada, onde nós estávamos anteriormente, eu e a minha esposa. Esse irmão ele foi ser testemunha de Jesus. Mas há também as pessoas que podem ser testemunhas de Jesus orando. Gente que fica para dobrar o joelho e clamar ao Senhor pelos que vão. E falam, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dessa vida, cuida, direciona, faz com que o Teu Espírito Santo convença, quando Ele estiver falando da grandiosidade do Senhor, os corações que estiverem ouvindo. E a terceira possibilidade que você tem é de ser testemunha de Jesus contribuindo. O Senhor é tão gracioso conosco, que com aquilo que Ele nos dá para vivermos, Ele nos permite, através da bênção que Ele nos dá, abençoarmos a obra dEle. Esse é o momento do nosso culto, para você abençoar a obra do Senhor, porque através da vida aqui da nossa igreja, o Senhor tem levantado pastores, ministros de louvores, missionários, pregadores, toda sorte de pessoa, para realizar toda a boa obra em nome do Evangelho de Cristo na terra. E quando você contribui e ajuda a sustentar esta casa, você está sendo testemunha do Senhor em toda a terra. Amém, queridos? Então, venhamos todos alegremente trazer ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que Ele nos deu para repartir com os povos.
Alô, glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, glorificando o Teu nome, pelos Teus filhos, ó Deus, que têm disposto das suas economias em favor da Tua obra, em favor do Teu Evangelho. Pedimos que o Senhor continue a sustentar-nos, que o Senhor continue a nos abastecer, ó Deus, que não venhamos a ter demais e nos esquecermos do Senhor, mas também não venhamos a ter de menos e virarmos o nosso coração contra Ti, Deus. Nos dá na medida suficiente, sacudida, recalcada, para que o Teu nome seja glorificado sobre nossas vidas. Se alguém no nosso meio, porventura, Senhor, está sem recursos no momento para participar deste instante, nós pedimos que o Senhor abra a porta do emprego, que o Senhor dê solução financeira. Tudo isso para a glória e louvor do Teu nome é que nós pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, os irmãos, não esqueçam, né? A partir do domingo que vem, então, a escola bíblica presencial a partir das 9h30, 9h30 da manhã. Não será 9 horas, mas 9h30. Pode ser? Amém? 9h30? Glória a Deus. Então, peço para os irmãos permanecer, né? Irmã, a primeira vez que está aqui na igreja? Primeira vez? Como é que é o seu nome? Lenir. Fiquem em pé, irmã, em nome de Jesus. Manoel está nos visitando esta manhã. Vamos receber a irmã, queridos. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Obrigado pela sua presença em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estaremos então nos preparando para o batismo. E eu peço para os irmãos permanecer, né? Os que não vão ficar para o almoço, mas possam acompanhar o batismo nas águas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Lucinda Simões Gonçalves, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento que o Senhor preparou para a tua filha, Deus. Senhor, momento que está se cumprindo, Deus, mais um dos teus mandamentos, Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento. Conserva a tua filha nos teus braços, nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu lembro que um dia nós marcamos um batismo, que seria no domingo de manhã. E no domingo de madrugada, o irmão ia batizar, mas ele ia viajar no domingo de madrugada. Ele pegou o avião para o Japão. E ele falou assim: pastor, eu queria viajar batizado. Aí eu falei: mas irmão, o batismo vai ser amanhã de manhã, domingo de manhã. Ele falou: não, mas eu vou viajar de madrugada, eu queria viajar batizado. Então a gente procurou um lugar, né, lá na casa da irmã, e batizamos ele no sábado à tarde. E eu estava lembrando desse fato agora com a irmã Lucinda, que já há dias, né, meses, né, que ela tem esse desejo no coração de descer as águas. E às vezes a gente pensa assim: mas uma pessoa, se prepara tudo isso para uma pessoa, mas é a vontade da pessoa que prevalece, irmão. É a vontade e o desejo que brota no coração, que vem de Deus, que a gente olha isso e faz com muito amor, com muito amor. Amém? Nesse momento, a irmã Lucinda aí cumpriu a palavra de Deus e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Deus abençoe a todos que participaram e que ficaram, em nome de Jesus. Glória a Deus.
pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou